Olá, meu querido amigo, estamos no ar com mais uma edição do Direito e Justiça. Quanta alegria voltar aqui e trazer sempre a boa informação para você. Trazer essa dinâmica tão gostosa, né, que pode te inspirar, te motivar, fazer com que você saia desse lugar comum para o incomum, que é isso que a gente quer aqui. A gente quer que você saiba o quanto você pode, o quanto você consegue sempre se superar. E hoje, gente, dentro desse exercício de superação, que a gente sempre fala aqui, eu trouxe alguém muito especial. É uma pessoa que, na verdade, assim, é uma grande amiga minha. Vocês sabem, né, que aqui nesse sofá sentam pessoas sempre maravilhosas, mas sempre aquelas que são muito especiais para mim, porque também fazem parte da minha história. E hoje essa pessoa que está aqui, ela faz parte da minha história. É uma pessoa brilhante, é uma mulher linda por dentro e por fora, e é uma grande inspiração para você que está aí. Uma pessoa que passou por uma transição de carreira muito importante na sua vida e que hoje tem uma história de vida fantástica e que é exemplo para a gente e para você também que está aí, gente. Vocês vão ver tudo que nós vamos conversar aqui, vão entender mais um pouco sobre essa grande profissão que ela está seguindo hoje e também sobre essa mudança, né, essa virada de chave na vida dela, que realmente aí mudou e inclusive até repercutiu em vários aspectos da vida dela que a gente vai conversar aqui. Mas, gente, olha quanto spoiler, isso é para você não sair daí, tá? Espera, aí aguarda, porque depois dos nossos patrocinadores, a gente vai voltar com ela para a gente, então, ter essa conversa incrível. Mas vejam que, além dela também, como você sabe, nós temos aqui a coluna do Matheus Tiro de Castro, que fala sempre de forma brilhante da economia no Brasil e no mundo. Temos também a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, que fala sobre o direito contratual, as suas nuances, os aspectos tão importantes aí, porque quem não celebra contratos, não é mesmo? Então, sempre é importante para nós sabermos cada vez mais. Além dele, também temos a coluna de direito imobiliário, que também aí conversamos sobre essa área tão nobre, tão importante do direito e que afeta a nossa moradia, né? O nosso direito de propriedade, a nossa casa, onde a gente trabalha, enfim, tantos aspectos. E além disso, também vem trazendo sempre aquela importante voz do sindicato. Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, que faz a diferença na vida dos advogados aqui do nosso estado. Bom, gente, tudo isso e mais um pouco você vai ver hoje no nosso Direito e Justiça. Portanto, não vai embora não. Fica aí que logo, logo a gente volta. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então, pessoal, aqui com o nosso primeiro bloco do Direito e Justiça e, como eu prometi a vocês, hoje eu estou aqui com a minha grande amiga, doutora Ana Paula Zerek Santos. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Direito e Justiça. Obrigada. É uma honra estar aqui, é um prazer muito grande. Quando eu fui convidada, recebi esse convite com muita alegria. E espero poder contribuir da melhor maneira possível. Imagina, minha amiga, eu fico super feliz de você estar aqui hoje conosco, porque para mim é uma honra e uma alegria te receber aqui, porque assim, nós temos uma história de amizade de muitos anos, inclusive hoje ela cuida de mim, né, ela é responsável, né, por cuidar, né, do rosto da pessoa que vos fala, com todo o carinho, né, do mundo, as harmonizações e os cuidados, as dicas, e também já cuidou, né, dos meus dentes também, não é? E o mais interessante, olhando lá para trás, é que nós nos conhecemos na Faculdade de Direito de Curitiba. 2006. 2006. Começamos. Exatamente, nos formamos em Direito e estabelecemos ali uma grande amizade, um grande elo, um grande vínculo, que nos mantém próximas, né? Não tanto quanto gostaríamos, né, minha amiga? Correria do dia a dia. Correria do dia a dia, não conseguimos nos ver tanto, mas assim, sempre que nos vemos com muito carinho, sempre, né? Com sempre. Muita reciprocidade.
E hoje, para mim, aqui é um grande marco nas nossas vidas, porque lembrando lá atrás daqueles momentos de faculdade, hoje a gente está sentada aqui conversando, né, minha amiga? É inimaginável. Inimaginável, né? Se lembrar 2006, 2007 até 2010, nunca que eu imaginaria estar aqui com você falando, não de direito especificamente, mas de uma transição de carreira também. A vida dá voltas, né? E nos surpreende, mas é uma alegria muito grande estar aqui. E é isso tudo, sabe, gente? É disso que a gente fala, né? Que as questões aqui, a gente fala muito dos profissionais, daquilo que eles fazem, né? De temas específicos, de carreira, de transição. E como eu falei com a Ana nos bastidores, de inspiração. Que esse é o grande mote aqui do nosso programa, que é dizer para você que está aí, que não importa se você é formado em direito, em administração, em odonto, em medicina, em engenharia, seja lá em qual área for, mas que sempre é possível mudar. Recomeçar. E sempre é tempo de recomeçar. É isso aí. Não é? Com certeza. E tudo que você aprende é importante porque, assim, a gente sempre está aprendendo. E nunca é demais. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E sempre tem que buscar o conhecimento. Exato. Isso com certeza. Assim, o direito aconteceu na minha vida de uma maneira... Eu sempre gostei muito da área de saúde. Mas eu gostava muito de escrever. Na época de escola. E aí, para decidir, né, o que eu vou fazer no vestibular? Direito. Vou tentar direito. Gosto de escrever, gosto de história, gosto de ler. Eu admirava muito a carreira do Ministério Público na época, né? Eu achava bem interessante. Você fez estágio no Ministério Público, sim, né? Então eu achava muito interessante. Mas, em contrapartida, também sempre gostei muito da área de saúde. Na época do vestibular, eu prestei para Direito e para Medicina. Passei em Medicina em São Paulo e passei em Direito aqui, na Unicuritiba. Optei pelo Direito. E o primeiro ano, né, as pessoas, o primeiro ano é um pouco mais complicado, mas depois melhor. Né? Aí tá, o primeiro ano eu já fui esperando, né? Tudo bem, passamos. Passamos. Sobrevivemos ao primeiro ano. Aí veio o segundo, com cadeiras mais específicas dentro da área do direito. Me identifiquei com algumas, não gostei de outras, normal. Mas segui, mas parecia que faltava. Eu não estava me encontrando. Eu gostava, mas eu não me encontrava. Fiz vários estágios em diversas áreas, justamente para tentar me encontrar dentro da carreira. E no final da faculdade, no último ano, fiz estágio na Delegacia de Homicídios. Olha. Que eu amei. Sério, Ana? Amei. Nossa. Falei, é isso. Me encontrei. Falei, agora sim, né? Porém, eram uns 6 delegados, e eu tinha o meu chefe, e eu falei, talvez para a mulher seja um pouco pesado, porque daí eu comecei a ver o dia a dia, pensei, eu quero ter uma família, pretendo ter filhos, então eu quero ter sossego. Quero ter sossego, então talvez essa carreira que eu admiro, sim. Porém, no meu pessoal não se encaixaria. Entrei daí para o Tribunal de Justiça. Eu fui assessora na vara de família, logo que me formei, e ali fiz 4 anos até fazer essa transição. Mas lembra que na faculdade eu tinha muita dificuldade em me expressar, em falar em público, apresentar trabalho, por mais que eu gostasse de ler e escrever, a parte de estar sendo julgada, digamos assim, na frente de pessoas, né, ter que falar para pessoas, eu me travava. Eu lembro que na primeira prova oral, eu chorei. Eu não consegui falar. Eu lembro até Professor Surgic. Eu lembro. Nosso saudoso Surgic, História do Direito. História do Direito, isso aí. E, em outra oportunidade, fomos apresentar um trabalho de Direito Penal, que eu adorava. Falei, não, agora tá tudo certo. Maynard, olha aí. Maynard, professor, né? Fantástico. Fantástico, né? Os melhores professores que a gente teve. Fantástico, em Direito Penal, uma área que eu adorava. E agora eu tô em casa. Agora eu vou conseguir apresentar. Aí o professor Maynard falou assim, Ana, agora você. Que a colega tinha terminado de falar, seria a minha vez de falar. Eu comecei a ter uma crise de riso.
Eu não conseguia falar. Ai, eu Eu lembro. simplesmente... E o professor Mainardi, muito solícito, né? Isso. Muito compreensível. Você quer que eu fique de costa para você apresentar? Imagina, né? Lembro. Eu sei que daí que eu ria mais ainda. Enfim, eu tinha essa dificuldade. Aham. E hoje, com essa transição de carreira, eu além, né, de ser cirurgiã, dentista, Uhum. eu sou professora. Eu Uhum. dou aula na especialização na harmonização orofacial. Uhum. Então era uma coisa assim que jamais, como que eu vou estar na frente né, passando conteúdo para a pessoa, se eu tinha esse Aham. bloqueio, essa insegurança. Aham. Mas aí, quando a gente faz o que gosta, as coisas fluem. Isso é muito interessante. Aí você chegou num ponto-chave desse primeiro bloco, que é justamente o fazer o que gosta, o se encontrar, que faz tudo fazer sentido. Tudo. Tudo Aí mesmo. você consegue deixar fluir e florescer, Exatamente não é? isso. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam assim, mas por que que eu não consigo fazer tal coisa? Por que que eu tô travado? Por que que eu tenho essa dificuldade? Gente, porque às vezes aí é o momento de você se conectar com você mesmo Exatamente. e ver, será que é isso mesmo que eu quero para Eu mim tô no ou lugar não? certo? Eu tô no lugar certo ou não? Então, essa questão, gente, que a gente tem que olhar, né, realmente, às vezes, dar aquela recolhida, para a gente compreender o que a gente quer pra gente. Então, gente, bom, mas assim, a gente ainda tem muito mais. A gente vai encerrar esse bloco agora, porque eu preciso chamar, então, a coluna do Matheus e Tiro de Castro, e depois, na sequência, a gente volta aqui para conversar com a Ana, porque a gente tem muita coisa ainda, tá, Ana? Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos um pouquinho mais, né, a respeito dessa questão envolvendo as eleições americanas, a eleição que levou Donald Trump novamente à presidência da República dos Estados Unidos da América. E justamente nesse sentido que a gente vai subsidiar um pouco dessa discussão a respeito da globalização, a respeito da tentativa do Trump de certo modo, reindustrializar o seu país, de trazer novamente o poder da indústria em seu país, né? Da maneira como ele fará isso e se, de fato, haverá efetividade, se haverá eficácia quanto à propositura de suas políticas. Antecipadamente, eu, de certo modo, tenho alguns questionamentos quanto à possível eficácia dessas políticas do ponto de vista do incentivo da indústria, especificamente. Por quê? Porque especificamente partindo do ponto de vista de uma política bastante importante que o Trump visa propor no terreno da economia, que é a proposta de redução da carga tributária. Em geral, o Trump tem como bandeira essa redução de impostos, essa redução de tributos. E a maneira como ele fará isso, naturalmente, trará impactos significativos do ponto de vista da maneira que o Estado gasta e investe. Se ele reduz a carga tributária, naturalmente se espera que o volume de gastos, o volume de investimentos públicos, né, naturalmente terá de ser inferior para se adequar a essa nova realidade do ponto de vista da arrecadação. Ou seja, quanto menos a arrecadação, menor o espaço nesse sentido, tanto do ponto de vista de amarras políticas também, de investir e de gastar. Então, neste sentido que acaba havendo uma grande restrição que envolve o fato da política industrial hoje não se limitar única e exclusivamente à política tarifária. Esta é a outra política que o Trump visa propor, que é a política de tarifas elevadas ante a China, tarifas ali que são projetadas em 60%, e também para outros países ali no índice situado entre 10% a 20%. Só que a política tarifária hoje não é o principal expediente, o principal mecanismo de política industrial, que hoje está muito mais centrado em subsídios, em investimentos, em pesquisa e em desenvolvimento. E isso, naturalmente, acaba demandando uma capacidade de gasto, uma capacidade de investimento do Estado muito maior, que acaba não sendo acompanhada por propostas de redução, por exemplo, da carga tributária, né, que naturalmente limitará o alcance de gastos e investimentos que o governo dos Estados Unidos pode fazer, né? Então aí a gente tem aí uma importante fonte de estímulo que hoje é a principal para se incentivar a indústria, que não está sendo contemplada em seu plano de governo.
por último, também há um questionamento muito grande da minha parte quanto à questão de restrição, da política de restrição à imigração, né? No caso, a imigração ilegal. Neste caso, né, partindo justamente dessa perspectiva, de uma perspectiva de globalização, de cadeias globais de valor, do fato da produção no mundo inteiro depender, né, os países dependerem do que é produzido em outros países, em linhas gerais, acaba, de certa maneira, demandando que boa parte da produção de um determinado país seja direcionada para o exterior, seja direcionada para o mercado internacional. E para que ela seja direcionada, você tem que ter um preço que seja competitivo do ponto de vista do mercado mundial. Do ponto de vista dos Estados Unidos, que busca, de certo modo, recuperar a relevância da sua indústria e da sua produção no mundo, naturalmente, há de se pensar que uma restrição à imigração naturalmente diminuirá a força de trabalho disponível para trabalhar nos Estados Unidos e, com isso, os salários naturalmente tenderão a aumentar naquele país. E com a tendência dos salários aumentarem, naturalmente, o custo do produto que é vendido pelos Estados Unidos, que é comercializado no mercado internacional, tenderá a aumentar. E, com isso, uma grande fonte de estímulo, uma grande fonte de incentivo do ponto de vista da competitividade estadunidense acaba ficando comprometido. Então, é um conjunto de fatores que, na minha avaliação, acaba, de certo modo, restringindo o alcance, o intento que o Trump visa para estabelecer uma base sólida para a economia americana do ponto de vista de sua hegemonia, do ponto de vista industrial. Com todas essas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então, depois da coluna do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo, para conversar com a Ana. Então, aqui, Ana, você estava me falando, né, dessa questão toda, né, a gente comentou até da faculdade, né, das dificuldades que você tinha lá, né, da questão de desenvoltura, né, fala em público, e que hoje, inclusive, você é professora da especialização, né, na tua área. Então, assim, que salto, né? Que salto, né? O tal do se encontrar mesmo fez todo sentido para você, né? E nisso, né, aonde que entrou também na minha vida? Fui fazer odontologia. Isso. Resolvi, assim, eu não estava feliz naquele ambiente. Aí eu pensei, bom, daqui ou eu tento um concurso, né, eu era assessora, então ou eu tento um concurso, ou eu vou ficar aqui e tá tudo bem. Se fosse isso, né, que eu quisesse pra minha vida, tá tudo certo. Mas assim, parar para tentar um concurso, quando vai ter esse concurso? Eu sou meio imediatista, né? Talvez eu não tivesse essa paciência que demanda, né? Então eu falei, eu acho que é o momento de eu fazer essa transição de carreira. Sempre gostei da área de saúde, mas a insegurança me dominava. A insegurança pelo julgamento das pessoas. Nossa, mas agora ela se formou, ela está trabalhando, ela vai parar? Ela vai começar uma faculdade? Depois de 5 anos de faculdade, de direito, né? Tanta experiência já nos estágios e tudo, Exatamente. Né? Mas isso me dominou um tempo. Um bom tempo. Então, foram anos, na verdade. Mas chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou pensar em mim, eu vou focar em mim, no que vai me fazer feliz. E esse é o momento. E daí, eu prestei vestibular, passei em odontologia na PUC, né? PUC Paraná. E entrei. E lá, já gostei. Já me identifiquei. Falei, não, é isso. É a área de saúde. É ter esse contato com as pessoas, é ter esse contato com os pacientes, é escutar a história de cada um. Porque eu gosto muito disso. Não é simplesmente sentar na minha cadeira, fazer o procedimento e tchau. É uma pessoa, não é um paciente. Isso, exatamente, não é um número ali. Não é uma pessoa. Então essa proximidade me agrada. Né? Poder entender a história desse paciente, escutar. E nesse meio, conheci meu marido. Você vê, né? Conheci meu marido, então ele fazia um mestrado, cirurgião dentista, endodontista, fazia um mestrado na PUC em endodontia, e ele nos auxiliava, auxiliava os acadêmicos, e lá eu conheci o André,
E ele fazia o mestrado. E eu comecei a me interessar por essa área, por vê-lo, né, atuando naquele momento. Mas é legal. É interessante você se aprofundar, você estudar, você ler artigo, você ir atrás. E aí eu comecei a me identificar, me formei. Eu falei, eu não vou mais perder tempo. Eu vou fazer especialização em harmonização orofacial, que era o que eu queria. Já fiz cursos durante a faculdade. E vou fazer o mestrado junto. E vou trabalhar. E foi isso. Foi essa loucura. E ele sempre me apoiando. Essa reviravolta, Essa né? reviravolta. E ele sempre me apoiando. Nesse meio tempo ainda teve pandemia. Tivemos a pandemia. Me formei em 2019. Então, em 2020 veio a pandemia. Tínhamos planos, né? Casar, enfim. Casamos, né? Acabamos casando no civil. Postergamos a festa. Por conta das imposições. Pandemia. Isso. Aí, quando fizemos a festa, eu já estava grávida, né? Tava grávida, também outro momento da minha vida muito especial. E finalizei o mestrado e já fui convidada para dar aula. Beleza, né? Então, tudo aconteceu muito rápido, mas eu acredito que pensando, quando eu estava no direito, na época imatura, nova, pensava, mas por que será que eu estou fazendo? Aqueles questionamentos. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Será que é isso mesmo? Será que é isso Será que tá mesmo? fazendo sentido isso tudo? Mas hoje eu vejo que eu precisava passar por todo esse processo para chegar onde eu estou hoje. Então, essa maturidade, como passar dos anos e compreender a importância de passar pelo processo, eu acho fundamental. Por isso que nunca dá para dizer que é tempo perdido, né, minha amiga? Jamais. Jamais me arrependerei de ter feito direito. Até porque me trouxe presentes muito grandes, amizades muito importantes na minha vida. E o conhecimento. O conhecimento. Você leva para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, todo esse processo, entender todo esse processo é fundamental para a gente entender e ver assim, valeu a pena. Não foi por acaso, valeu a pena. E é isso, sabe? É sobre isso. É não se intimidar diante de um momento, talvez, de dúvida, de achar que você está muito velho, de achar que você perdeu tempo, de achar que não tem mais nada para você. Pelo contrário, gente, isso aqui eu sempre falo, é um momento, né? É um momento que você tem uma oportunidade de estar aqui, de fazer muitas coisas que podem, em dado momento, aparentar não se convergir, que pode não convergir mesmo, mas você teve uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de conviver com pessoas que você precisava, de passar por processos que te transformam, que te abrem portas, e até mesmo para você entender que não é isso que você quer para você. Pode ser também, não é? Então, assim, gente, a gente não está fadado a viver uma vida fazendo aquilo que você começou. E eu sempre falo isso aqui, minha amiga, né? A gente não é escravo daquele nosso início. Aquele início é uma mola que pode te impulsionar para o restante. Você aprende. Você aprende. Eu comecei minha vida em outro país. Eu sempre falo aqui também. Eu comecei no Japão e eu trabalhei em chão de fábrica. E não tenho a menor vergonha, tenho orgulho de falar que eu fiz isso. Orgulho. Isso me move, isso me fez chegar onde eu cheguei. Eu trabalhei com peças, eu trabalhei fazendo ofurô, eu trabalhei fazendo porta corrediça. Eu fui muitas vezes humilhada no Japão. Isso acontece muito com estrangeiro. Fui enaltecida também muitas vezes. Mas aquele processo era indispensável para eu entender o que eu queria para mim e para me fortalecer, para eu enfrentar na minha vida o que eu enfrentei. Porque nunca foram flores, ao contrário do que muitos possam às vezes pensar. A vida normalmente não é fácil para a grande maioria esmagadora das pessoas desse país. Não é. Não existe vida perfeita. Não existe. Vemos nas redes sociais. Não existe. Então, gente, eu acho que isso é muito importante. E eu não mudaria absolutamente nada na minha vida. Eu faria tudo outra vez, porque tudo que eu tive que trilhar na minha vida me fez ser quem eu sou hoje. Me deu a força e me fez entender onde eu gostaria de estar. O que eu gostaria de fazer. Muito embora lá com meus 4 anos eu falasse pro meu pai, eu vou ser advogada.
eu vou ser advogada, eu gostava de me comunicar, eu tinha uma coisa de comunicação, mas eu não sabia que seria jornalismo, eu não sabia que eu iria fazer um programa de TV, nunca, isso não foi um projeto. Meu projeto era, eu quero ir para o Japão, eu quero ser advogada, era isso. Não sabia como, eu sabia que eu ia fazer, e foi. Então, assim, as coisas, elas vão acontecendo na vida da gente, são dons, são oportunidades, são, enfim, várias questões que movem individualmente cada um. Cada um de nós é movido por uma força suprema e superior que está aí comandando o mundo e o universo. Então, gente, a gente tem que acreditar, primeiro, o que eu quero fazer. Se você não se encontrar no primeiro momento, siga em frente. Talvez você tenha que estar ali naquele lugar. Você tenha que estar ali. E talvez com o tempo, como a Ana, ela passou por aquilo. Hoje, né, Ana, você comentou? Eu tive que passar. Foi ótimo, aprendi. Era um momento bacana, amadureci. Né? Você era super novinha. Então, olha onde você chegou hoje, né? Você está num momento maravilhoso da sua vida, que inclusive a gente já vai falar sobre ele. Então, gente, isso é para você saber que a tua oportunidade vai chegar. Não importa quanto tempo vai levar, quantos anos você vai ter, mas você tem que confiar no processo. Acreditar e confiar. Acreditar e confiar, porque as coisas fluem para quem segue a sua intuição e segue realmente acreditando que é capaz. Então, gente, não vai embora não. Fica aí que a gente tem muito mais ainda para conversar. Vou chamar agora a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha e, na sequência, o direito imobiliário para a gente falar um pouquinho dessa área do direito. Vamos lá? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à coluna Direito Contratual. Meu nome é Edilson Santos da Rocha e hoje vamos falar sobre um tema que interessa para quem está pensando em construir ou reformar. Vamos falar sobre o contrato de administração de obra civil. Vamos entender o que é, como funciona e quais são as principais diferenças em relação a outros tipos de contrato, como o contrato de empreitada. Então vamos lá? O que é um contrato, então, de construção por administração? O contrato de construção por administração, também conhecido como construção a preço de custo, é um regime onde o pagamento do custo total da obra é de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes das unidades autônomas. Isso significa que o preço das unidades será variável e proporcional ao custo da construção. E como funciona o contrato de administração? Antes de iniciar a obra, a incorporadora deve providenciar a instituição do condomínio, formado pelos adquirentes, que arcarão com todos os custos, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais. Todas as despesas relativas à obra, como compra de materiais, pagamento de funcionários, custos em geral, deverão ser faturados então em nome do condomínio. Os pagamentos feitos pelos adquirentes serão depositados em uma conta do condomínio, que pagará diretamente aos fornecedores. E nesse contexto, qual que seria então o papel da construtora? A construtora, por sua vez, receberá apenas a chamada taxa de administração, que pode ser fixa ou mais comumente um percentual sobre o custo global da obra. Como a arrecadação dos valores pagos pelos adquirentes não passa pela conta da incorporadora, esses valores não representam receita tributável, resultando em uma carga tributária menor para a incorporadora. Mas qual a diferença, então, né, entre o contrato de empreitada e o contrato por administração? No contrato de empreitada, o empreiteiro é responsável pela execução completa da obra, incluindo a contratação de mão de obra e compra de materiais. Nesse caso, então, o empreiteiro ele assume os riscos e garante a entrega do projeto conforme acordado. Já no contrato por administração, o administrador apenas gerencia a obra,
sem assumir a responsabilidade direta pela execução dos serviços. Ou seja, ele coordena os trabalhos, mas a responsabilidade pela contratação de mão de obra e compra de materiais é do proprietário. Mas como são firmados, então, esses contratos de construção por administração? O contrato de construção por administração ele é firmado entre o condomínio e a incorporadora, que pode ou não ser a incorporadora do empreendimento. As parcelas do preço das unidades autônomas são pagas pelos adquirentes ao condomínio, que será o dono da obra e fará o pagamento da construtora, dos materiais e do próprio terreno. E no caso de revisões e ajustes no orçamento, nos contratos de construção por administração, é obrigatório constar o valor do orçamento do custo da obra. Se houver variação durante a execução do empreendimento, o orçamento também será alterado. A lei determina que sejam realizadas revisões da estimativa de custo da obra, pelo menos a cada 6 meses. Em caso de aumento das prestações, o novo valor deverá ser comunicado aos adquirentes com antecedência mínima de 45 dias ao vencimento da primeira prestação alterada. Para concluir, portanto, no regime de administração, a incorporadora registra a incorporação, vende as frações ideais, que corresponderão às unidades imobiliárias da planta, institui o condomínio e, finalmente, contrata a construção, que poderá ser com ela mesma. O adquirente, ao comprar sua unidade, recebe uma estimativa de preço que será composto pelo valor da fração ideal, mais o custo projetado da construção. No entanto, o custo de construção é variável e poderá sofrer alteração durante a execução, sendo absorvido sempre pelos próprios adquirentes. Espero que essas informações tenham sido úteis para você que está pensando em construir ou reformar, ou mesmo que tem busca aí conhecimento na área do direito imobiliário, mais especificamente na construção civil e incorporação imobiliária. Lembre-se de buscar profissionais qualificados e negociar bem os termos do contrato para que a obra seja um sucesso. Até a próxima! Olá, meus queridos amigos, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje vamos falar um pouco sobre o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, que é o nosso conhecido ITCMD. Gente, esse imposto é muito importante aí sob a ótica justamente da transmissão não onerosa de bens, que é quando você faz ali o inventário ou quando você faz uma doação e normalmente surge a dúvida, né? Qual é a base de cálculo que deve ser utilizada para pagamento, para recolhimento desse tributo? E aí, eu digo para vocês, nós temos uma decisão recente agora do STJ que muda totalmente a forma como a gente vem concebendo o recolhimento desse tributo. Vejam que, segundo essa decisão, então, caso você tenha um imóvel, um bem, cujo valor venal não seja compatível com o valor de mercado, você deverá, então, utilizar o valor de mercado desse bem. Porque, senão, gente, você vai acabar tendo um problema lá na frente, que é justamente aqui o que foi objeto dessa decisão e da discussão, né, que ensejou aí essa decisão lá no STJ. Porque, no caso, o contribuinte, ele tinha, então, uma decisão já de primeiro grau que lhe tinha sido favorável, no sentido de que ele poderia ter utilizado o valor venal do bem. A decisão foi mantida no segundo grau pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas no STJ, essa decisão ela foi reformada, justamente nesse sentido, de dizer que, nesse caso aqui, não haveria como considerar o valor venal porque havia uma discrepância. Então, como havia uma discrepância entre os valores,
o valor adequado e correto, neste caso, a ser empregado, seria justamente o valor de mercado do bem. E por que eu falo isso para vocês? Porque normalmente, gente, essa é uma dúvida assim que ela não chove, sabe? Ela despenca, assim, ela é algo que assim, acontece toda hora e as pessoas sempre estão vivendo esse embate e sempre acaba repercutindo negativamente aí no andamento, muitas vezes dos inventários ou, enfim, no desfecho aí dessas doações, porque o recolhimento não pode estar errado, ele tem que estar adequado. Especialmente em inventário judicial, que por si só já é moroso, se você tiver um recolhimento equivocado, você vai ser chamado a fazer o recolhimento da diferença. E nesse sentido, então, para a gente evitar um tumulto, né, evitar um prejuízo, muitas vezes você já não tem aquela disponibilidade financeira que você tinha no começo, né, do inventário, já gastou bastante, né, já teve vários outros embates também, até mesmo judiciais, que te levaram aí muitos recursos financeiros, você já não tem esse fôlego todo para estar recolhendo. Então, para evitar esse problema, já faz o recolhimento adequado, utilizando a base de cálculo que é adequada, compatibiliza, vê se o valor venal desse bem está igual ao valor de mercado ou se não está. Se não estiver, já opta por utilizar o valor correto, que é o valor de mercado. Assim, você evita problema lá na frente e vai estar aí trabalhando, você que é advogado ou você que é contribuinte também recolhendo de acordo com os entendimentos recentes do STJ. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha para trazer para você hoje, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! Voltamos então aqui falando um pouco mais com a Ana, minha querida amiga, doutora Ana, né? Ana, bom, a gente tem tanta coisa para falar legal aqui, mas eu acho que o nosso público quer muito saber, porque você já começou a falar sobre isso, né? Porque assim, essa tua virada de chave, essa mudança, essa transição não te trouxe apenas uma nova carreira, né? Não foi só a profissão, não. Não foi não, Não. né? Também te trouxe um grande amor, não é verdade? Um grande amor, então foi a carreira e a vida pessoal. Foi essa mudança, assim, gigantesca. Uhum. Então, as coisas, eu acredito muito, né, que elas fluem. Quando tudo tá dando certo, parece que traz mais coisa ainda, né? Quando uma coisa tá bem, outras coisas boas também virão. Então, me encontrei na minha profissão e conheci o André, meu marido, cirurgião dentista, endodontista, a gente trabalha juntos desde sempre, né? Desde que eu me formei, ele já atua mais tempo, mas desde que eu me formei, estamos atuando juntos. Ele na área dele e eu na minha especialização, que é a harmonização orofacial. Mas a gente me questiona, né? Mas trabalhar com o marido, como que é? Nunca foi um problema. Muita gente fala, nossa, eu não conseguiria. Não conseguiria. E tal, né? Já ouvi muito isso também. Porque para mim é a mesma coisa, né? Exatamente, eu também trabalho com o meu. Exatamente. É 24 horas. Mas como cada um tem sua área, seus pacientes, ele também dá aula na universidade, então assim, os horários não batem tanto. Mas mesmo que batessem, tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente se dá muito bem, a gente se respeita o espaço um do outro, conversa muito sobre, claro, a profissão, carreira, o que a gente almeja, né, na profissão, os projetos em comum de vida e profissional, mas acima de tudo a gente se respeita muito e a gente apoia muito um ao outro. Então isso é fundamental. Isso é fundamental para que as coisas deem certo também, não só na vida pessoal, mas como também na vida profissional. E aí veio o Léo, né? Com 2 anos e 4 meses, hoje figurinha, nossa maior alegria, mas que me obrigou a dar uma freada ali na carreira por conta da maternidade. Sim, não tem como, né? Não tem como não, eu quis e ainda quero. Eu gosto muito de vivenciar todo esse processo, vivenciar a maternidade, então eu fico muito com ele. Eu consigo manejar meus horários e eu tô vendo ele crescer, então isso me deixa muito feliz. Isso, a nova área, né, a minha nova profissão me permitiu fazer. Né, essa flexibilidade e eu ser dona da minha vida, digamos assim. Então isso, para mim, hoje em dia, tudo faz sentido.
né? Eu achava que eu não seria mãe, porque tive meus problemas, Uhum. né, de miomas e endometriose, e ele foi uma surpresa. Uhum. Uma surpresa, a melhor surpresa, né, das nossas vidas, com certeza. Uhum. E então eu me dou muito Uhum. para ele também. Uhum. Uhum. E aí, quando ele dorme, aí a profissão vem com tudo, né? Assim, é hora de Sim. organizar as aulas, de montar, de estudar Uhum. e de fazer acontecer, Sim. né? Uhum. Mas ele já está na escola também, já faz 1 ano e pouco, então Uhum. também ajuda nesse andamento do dia a dia, mas a gente vai se alinhando. É interessante isso, né, Ana? É um ponto muito, muito marcante da tua fala, é justamente essa questão do alinhamento. É que quando a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa, enfim, profissão, carreira, área, o que for, né, que você que está aí nos acompanhando imagina, quando você está alinhado, parece que tudo flui, Uhum. né, é como se você tivesse uma chancela ali, né, realmente, ó, você está no caminho certo e a tua vida está fluindo, então olha lá. E o contrário também é verdadeiro. Também. Quando a coisa não anda, parece que tua vida tá patinando, você se enrosca, parece que nada flui, né? Você faz uma coisa, não dá certo, faz outra, não dá certo. Aí, gente, sendo alerta, Eu brinco, é ladeira abaixo. é ladeira abaixo. Né? E eu falo isso também por experiência própria. Eu já tive muitos problemas na minha Sim. vida, muitos problemas. E eu não conseguia enxergar. Eu falava, gente, mas o que? Eu tô fazendo tudo certo. O que que tá acontecendo? E assim, todo mundo, gente, a vida de todo mundo, a vida de ninguém, na verdade, é perfeita. Sempre você vai ter algo que não tá ali alinhado. Então presta atenção, gente, isso aqui é uma questão realmente de você olhar para a tua vida e falar por que que não tá fluindo. Porque eu acredito, sinceramente, que nós temos o poder de fazer acontecer e de melhorar qualquer situação na nossa vida. Você pode me dizer, não, mas para o fulano é mais fácil, para o Beltrano pode até ser. Mas quem disse que ele também não tem outros problemas para enfrentar? Com certeza. A gente não consegue ver a vida das pessoas, a gente não sabe o que cada um vive. Então eu parto da premissa que todos têm problemas e todos nós temos que encontrar soluções para enfrentar os nossos problemas. E aqui é uma situação que a Ana retratou para nós. A partir do momento que ela se alinhou, que ela entendeu qual era o caminho dela, as coisas foram dando certo e ela se encontrou. Mas tem os desafios, né, Ana? Sem dúvidas. Sempre. Sem dúvidas. Não só na profissão, mas como mãe. Como mãe. Como mãe. Uhum. E sempre terão as os desafios. Dúvidas, os medos, né? Sempre terão, sempre terão. Uhum. Mas saber enfrentar e ter essa maturidade de ver, não ver só o lado negativo, porque isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, tentar balancear e ver também o lado positivo, mesmo numa situação ruim, isso ajuda a fluir. Né? Esse equilíbrio é o que eu busco hoje em dia. Quando acontece uma situação que eu fico, poxa. O que eu fiz? Por que está acontecendo isso, né? Não fiz, não contribuí, mas por quê, né? Então, é repensar e até também, né, tentar alinhar as questões e se equilibrar, né? O equilíbrio mesmo, sabe? De ver o lado bom das coisas, né? Claro, tem dias de nuvem, tem dias de sol, e assim é a nossa vida, assim né? É a vida. Dias de tempestade, e a vida da gente sempre vai ser assim, esse fluxo, né? Isso é viver. É isso. Isso é viver. Então, gente, mas a gente dentro dessa vida, dentro dessas questões todas, a gente tentar sempre se manter em equilíbrio e se manter positivo e confiar, como eu falei antes, no processo, porque ele vai acontecer. Você queira ou você não queira, as coisas vão acontecer na sua vida, mas por que não torná-las mais leves? Torná-las melhores de serem experienciadas. Então, gente, é isso que a gente também precisa sempre perceber, né? Quais são os sinais, o que eu tenho que fazer, e é possível sim sair daquele lugar, recomeçar, avançar, replanejar, remodelar, enfim. E são ciclos que se iniciam e que se encerram. E é a vida. E é a vida. Mas, gente, a gente tem mais para falar, ainda temos mais um bloco aqui com a Ana, e depois a gente retorna aqui para continuar essa conversa super gostosa. Vamos lá? O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná,
foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então com o nosso último bloco. Ana, minha amiga, infelizmente, né? Queria conversar muito mais com você, né? Mas estamos aqui já no nosso último bloco e eu quero aproveitar esse momento justamente para falar desse grande, imenso projeto e vitorioso, né? Que é a abertura agora da clínica de vocês, né? Da nossa clínica, do nosso consultório, do meu marido. É um projeto que já temos há alguns anos. E eu pensava assim, quando será o momento? Né? Qual que é o momento certo? Sempre fica inseguro nesse sentido. Qual que é o momento certo? Mas sempre conversando, né, com o André, e apareceu a oportunidade. Agora, final do ano, foi um grande, um imenso presente de final de ano, na hora certa, no momento certo. E apareceu a oportunidade, eu falei, não, agora a gente vai. Agora a gente vai comprar e a gente vai ter a nossa clínica. E mais ou menos, acho que meados aí de dezembro, a gente vai fazer uma inauguração. Então, vou ser eu, né, especialista em harmonização orofacial. Meu marido é endodontista, também faz cirurgias. E vamos ter uma equipe multidisciplinar. Que legal. Isso que é bacana. Então, o nome da clínica é Lavi, que é a vida. Então, é isso que a gente quer proporcionar para os nossos pacientes, uma experiência. Uma experiência integrada, um atendimento num ambiente confortável, num ambiente que ele se sinta bem, que não se sinta num consultório. Se sinta acolhido, que né? se sinta acolhido. Claro, os meus pacientes, eles vêm para mim com um objetivo. É diferente de um paciente que vai para um tratamento de canal para uma cirurgia, né? Então, compreendendo tudo isso, falei, não, a gente vai fazer um ambiente que o paciente ele vai se sentir calmo, tranquilo, ele vai se sentir acolhido. A gente vai respeitar 100% todas as questões desse paciente e proporcionar para ele a melhor experiência possível dentro do nosso novo espaço. Que legal, minha amiga. Eu fico muito, muito feliz assim por vocês, porque eu sei o quanto, né, vocês trabalham, o quanto vocês se esforçam, o quanto vocês são competentes e excelentes no que fazem, né? Sempre com muito cuidado, com muito carinho, com muita delicadeza, com muita empatia, sempre se colocando, né, no lugar do paciente, sempre com carinho, sempre sabendo para aquele paciente especificamente qual é o procedimento, qual é a técnica, qual é a quantidade. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Não é mais não é mais uma pessoa que está ali, não, vou fazer aqui e tal, não. Não você é você. Não é. Você tem a sua identidade. A identidade, e eu sempre gosto até de passar para os alunos que estão começando na harmonização orofacial.
Preencher, se você só for pensar técnica, não é difícil. Não é difícil, mas você tem que entender todo o teu paciente, todo o processo de envelhecimento e saber aonde preencher, qual produto usar, o porquê, o momento certo, e gerenciar todo esse processo de envelhecimento, ao invés de simplesmente só encher bexiga, que eu costumo brincar, né? Assim, não é encher bexiga, é entender e gerenciar todo esse processo do envelhecimento. Eu sempre parto assim da premissa que o menos é mais. Então eu nunca vou num planejamento colocar muitas coisas. É sempre aos poucos e de acordo com a necessidade desse paciente naquele momento. E principalmente pacientes mais antigas, eu falo, é gerenciar o processo de envelhecimento. E de acordo com uma necessidade específica, lógico. Eu tenho um evento, eu queria estar assim. Ok? Mas gerenciar e estar sempre com esse paciente, conversando e fazendo entender das camadas anatômicas, das estruturas anatômicas, isso tudo faz toda a diferença no resultado. Isso, eu sempre também costumo falar para os alunos, né? Encher bexiga com vários ml, no caso, falando de preenchedor de seringas, é fácil. Agora, eu quero ver você ter um resultado legal com pouco produto. Que daí você entende o que você faz. Você sabe qual camada anatômica, qual estrutura anatômica e qual preenchedor, e você consegue ver um resultado sem extrapolar o orçamento desse paciente. Hoje muito se fala em orçamento, né? Então, sem extrapolar e de acordo com a necessidade real. Exatamente. Sem contar, né, Ana, que existem inúmeros hoje, né? A gente tem que contar com muito tratamento voltado justamente a essa manutenção, né? Anti-envelhecimento, manutenção, né? O envelhecimento que vai te deixando realmente, né? Mantendo você, né? Jovem, a tua jovialidade, mas claro, sempre, né? Com aquela dignidade, né? Sem também mascarar a ponto da pessoa ficar transformada, irreconhecível, né? E essa é a premissa que eu sempre achei muito legal, inclusive, né, não por acaso que você cuida de mim também, porque a minha premissa sempre foi essa. Eu quero envelhecer com dignidade sendo eu mesma. Preservando as minhas estruturas, preservando a minha aparência, mas assim, dentro daquilo que é o normal, digamos assim, né? Nada que me deixe superficial, nada que me deixe uma pessoa que, né, uma figura, né? Então, caricatura, ali, né? Então, acho que a gente tem que ter realmente a pessoa certa, o profissional adequado, que entenda a nossa realidade, o nosso contexto, aquilo que a gente quer, e realmente preze por essa nossa aparência, né? Aquilo que a gente quer manter, né? Aquela questão realmente de ser você mesma, né? Então, isso é o legal da Ana, sabe? Que eu acho que vários profissionais aí, existem hoje vários no mercado, né, que a gente sabe disso, mas poucos que realmente olham para o paciente como a Ana olha. Isso é essencial, porque a gente não pode fugir, eu acho que todo mundo, né, a gente busca hoje, né, toda mulher quer se sentir bem, né, bonita, jovem, e gente, também não tá errado quem não faz, tá, isso longe da gente dizer qualquer coisa, né, tem muita gente que, Julia Roberts, hoje vi, inclusive, amiga, sobre a Julia Roberts, ela falou que ela não faz procedimento nenhum, ela não usa botox, ela não usa ácido, ela não faz nada, ela optou por envelhecer tudo bem, assim, tá feliz assim, ótimo, gente, tá linda, tá maravilhosa, e não tem crítica, que diz que ela tá sofrendo muita crítica de Hollywood, porque diz que ela não faz nada, porque ela não usa, e talvez ela até falou, não importa se Hollywood não me der nenhum papel, porque eu hoje tenho condições de ter minha produtora, fazer as minhas coisas, meus filmes, enfim, o que ela quiser fazer, ter a equipe dela, ela vai fazer aquilo que ela quiser, e dentro do papel que ela quiser, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Mas eu digo isso dentro de um contexto que nós vivemos hoje, que justamente, na grande maioria, né, das pessoas com as quais a gente convive, enfim, a grande maioria quer. Busca isso. Por isso. Né? Então, é nesse sentido que a gente fala. Né? Então, se você busca, né, justamente viver dessa forma e, né, ter prolongada aí a manutenção, né, enfim, da sua pele, busque um profissional
consciente, um profissional que saiba realmente empregar essas técnicas, que é aqui a minha amiga, né, que eu não posso deixar de fazer a propaganda, que é a minha grande amiga Ana, porque ela realmente faz acontecer, né? Obrigada, amiga. Assim, eu digo um pouco mais ainda. Não só entender e estudar e sempre se atualizar, mas também saber resolver alguma intercorrência, caso ocorra. Também, Isso é que fundamental. pode acontecer, né? Estamos Você tá ali no passíveis, procedimento, né? exatamente. Pode acontecer. Há diferenciações anatômicas, né? Uma artéria numa pessoa é numa região, na outra pode ser milímetros um pouco mais distante, mais afastada. Então pode acontecer. Se você souber reverter e resolver, eu acho que hoje em dia é o fundamental. Ter, claro, um bom senso e ter ética e escutar o teu paciente. Sim. E se porventura acontecer alguma intercorrência, você saber resolver, ter prontidão. Eu acho que esse hoje em dia é o grande diferencial. Falando da harmonização orofacial. Especialmente, né? Porque é uma área, é algo assim, é muito, digamos assim, claro, todas as áreas e regiões do corpo são importantíssimas, mas o rosto, gente. O rosto. É o cartão de visita de qualquer profissional. Então tem que ter cuidado. Muito. Porque qualquer coisa pode realmente te trazer um problema insanável, né? Exatamente. Insanável e que vai te deixar com sequelas e vai te deixar com traumas e vai te deixar realmente ali com inúmeros problemas, e né? Cicatrizes e etc. E depois não dá para corrigir. Então, a importância de um bom profissional, de escolher, né, de forma aí realmente acertada, é algo assim que é o principal. Então avalie, né? Se não for a minha amiga aqui, mas avalie, pesquise, né? Olha, né? Vê a experiência do profissional, enfim, para que você realmente, se optar por fazer procedimentos estéticos, né, orofaciais, que seja com pessoas que realmente tenham esse conhecimento, saibam o que estão fazendo e empreguem as técnicas corretas e adequadas para você. Com segurança. Com segurança, sempre. Sempre. Mas, minha amiga, se eu pudesse, eu ficava horas aqui conversando com você. Com certeza. Porque tem muita muito coisa bom. pra gente falar. Mas, assim, eu já aproveito para fazer o convite para você retornar ao programa. Com o maior prazer. Tá? Vai ser muito legal, né? A gente falar depois de como tá a clínica, o que tá com acontecendo, certeza, né? Com certeza. Essas experiências. O André também tem que vir aqui uma hora dessa. Também vai ser com o maior prazer, não tenho dúvidas. E ele também já está convidado. Então, assim, amiga, eu só posso te desejar todo o sucesso do mundo. Obrigada. Que você realmente, assim, colha todos os frutos que você já, né, cujas sementes já foram muito bem plantadas, adubadas, né, e que vocês sejam muito felizes nesse novo momento de vocês, sabe, que seja uma conquista realmente aí que renda muitas alegrias para vocês, muitas realizações. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade desse bate-papo muito gostoso. Que bom. É uma conversa, né, uma conversa muito legal. E te esperamos na inauguração. Com o maior prazer. E estarei lá, certamente estarei lá para poder prestigiá-los nesse momento tão importante para vocês e realmente, né, para começar aí com o pé direito nessa que vai ser realmente uma grande clínica aqui, né, em Curitiba e que vai realmente ser referência na nossa cidade, não só na nossa cidade, no estado e com certeza em nosso país. Eu tenho pacientes que vêm dos Estados Unidos. Olha só, internacional. Internacionais. Então, é muito bacana, a gente está muito feliz. Muito obrigada. Imagina, minha amiga. Bom, seja sempre muito bem-vinda e volte sempre que quiser. Com certeza. Tá bom? Bom, gente, eu me despeço, né, como sempre, aí com imensa alegria e realmente sabendo que nós fizemos a diferença hoje aqui, levando uma esperança, uma luz, uma chama aí que se acende com certeza no seu coração, na sua mente, para que você possa recomeçar, possa seguir em frente, possa mudar a direção, a rota, e que você realmente possa acreditar em você, sabendo que independentemente do seu tempo, da sua idade, do momento que você esteja enfrentando, que é possível, sim, você mudar, você realmente crescer na sua profissão, você conseguir ter o sucesso que você merece. Porque todo mundo que luta merece alcançar. Então, gente, acredite em você, saiba que você não está sozinho, que existem várias pessoas que estão enfrentando inúmeros problemas, situações,
estão mudando de vida, né, estão recomeçando, mas que você pode, tá? Então, assim, conte conosco, a gente sempre está aqui para te trazer esse fôlego e fazer com que você possa saber que consegue chegar lá, tá certo? Me despeço com grande alegria, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar na sua vida e de fazer, pelo menos, de alguma maneira, um pouquinho de diferença naquilo que você pode fazer por você. Te inspirar e saber, e fazer você saber com certeza que você pode. Tá certo? Me despeço mais uma vez e deixo vocês com os comentários do Ney Daniel e também com a fala do sindicato. Tá certo? E os espero na próxima semana para a gente continuar nesse grande projeto de vida e missão aí que é te inspirar. Um grande abraço e até a próxima semana.